Neste regresso ao trabalho pós-férias, muitos pais deparam-se ou já se depararam com o dilema de decidir em que creche vão deixar os filhos. A escolha da creche para as crianças entre os 3 meses e os 3 anos deve acontecer com antecedência para que os pais possam avaliar e comparar várias instituições e para que possam também assegurar-se de que o estabelecimento está licenciado. Ora, as condições do espaço e das infraestruturas, bem como as qualificações dos recursos humanos das creches, são apenas alguns dos aspectos que os pais devem ter em consideração. E porque esta escolha é determinante, temos no Bom Dia Portugal o pediatra Paulo Coutinho. Sr. Doutor, muito bom dia, obrigada pela sua presença. Ajude-nos a perceber em que medida é que a escolha do espaço pode condicionar ou não a integração das crianças, no limite da sua aprendizagem, o seu crescimento e a sua socialização com os outros meninos e meninas. Começava por dizer que é fundamental tomar uma decisão atempada. Naturalmente que podemos escolher a informação em relação àquilo que é a experiência dos nossos amigos e familiares e depois escolher dentro um universo de creches licenciadas. Isso dá uma garantia de segurança na nossa escolha. Mas quando fala em decisão atempada, está a sugerir que com quanta antecedência é que os pais devem começar a fazer essa procura? Não há um tempo específico e determinado, mas diria que são precisos alguns meses para tomarmos uma decisão ponderada e porque é preciso comparar, é preciso dirigir-nos aos infantários onde pensamos poder colocar as nossas crianças. Tudo isto demora tempo e, portanto, não deve ser uma decisão apressada. E nessa procura, então, a que detalhes é que os pais devem estar a tempo quando fazem essas comparações? Disse-lhe aspectos como garantia de que a estrutura é licenciada. Um dos aspectos fundamentais que eu valorizo é o da proximidade geográfica em relação aos nossos trajetos habituais, pois isso vai facilitar a não perdermos tempo. Depois, especificamente, valorizaria a ida ao infantário, por forma a perceber em horário normal de funcionamento das condições, nomeadamente físicas, de afabilidade, e depois outras numa entrevista que deve ser sempre procurada com os responsáveis, onde aí procurar respostas a algumas questões, como por exemplo qual é o grau de formação que os cuidadores têm especificamente. Um aspecto fundamental tem a ver com a relação entre número de crianças cuidadores. Evidentemente, quanto mais pequenas são as crianças, ou então a relação em termos de muitas crianças por cuidador, isso leva a uma supervisão pior e o resultado será naturalmente indesejável. Outros aspectos que são muito caros aos pediatras têm a ver com a questão formativa na área da prevenção de acidentes ou até de suporte básico de vida pediátrico. Repare, as crianças passam muitas horas nessas estruturas, fazem refeições, brincam e o risco de acidente, nomeadamente engasgamento e asfixia, são possíveis e relevantes. Normalmente o que é que os pais valorizam mais quando fazem essa procura? É a proximidade da creche? É as condições de segurança e de higiene do espaço? É o facto de haver muitos ou poucos meninos em cada turma? É a ementa que é disponibilizada às crianças? É o quê? Normalmente os pais tendem a valorizar mais o quê? Valorizam tudo em conjunto. Infelizmente, hoje em dia valorizam também um aspecto que para aqui não é chamado a pediatria, que é claramente o preço. Como é que os pais podem aferir isto tudo, Sr. Doutor? É visitando, como nos disse, os espaços? É tendo eventualmente reuniões com as diretoras dos espaços? Esta tarefa é nossa, é dos pais. E não é possível tomar uma boa decisão sem tudo isto que eu lhe disse atrás, com recurso a estas atitudes. Eu penso que reunimos as condições melhor possíveis para tomarmos uma boa decisão. Para concluirmos, volto ao raciocínio inicial. No dia-a-dia, no exercício da sua atividade, consegue perceber-se de debilidades de construção de personalidade ou de integração de algumas crianças pelo facto de terem ou de frequentarem uma escola menos ou mais apetrechada, na qual se integraram melhor ou pior? É difícil responder essa questão desta forma. Eu entendo que não devemos levar as nossas crianças demasiado cedo para as creches, sobretudo antes dos 2 anos, pelo risco de doença infecciosa que é muito frequente e comum nessa altura. Mas a partir de que idade então é que deve ser? Recomendo entre os 2 e os 3 anos.
claramente a partir desta altura. As creches e os infantários são, do meu ponto de vista, um parceiro educativo que devemos valorizar, particularmente ao nível da área da socialização. A convivência de crianças com adultos que não os progenitores, com outras crianças de outros níveis e estratos socioeconómicos, tem vantagens ao nível da aprendizagem das regras do jogo futuro, de partilha, etc. Dr. Paulo Coutinho, muito obrigada por ter estado no Bom Dia Portugal.